dia a todos os ouvintes. Uma excelente semana, espero que seja muito produtiva para todos nós. Sem dúvida, e também já integrando a bancada, ele que é diretor executivo do Santos e Região Convention Visitors Bureau e empresário Alexandre Nunes. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé, bom dia, Maxwell, bom dia aos nossos ouvintes da 98, uma ótima semana para todos nós. Alexandre que veio bem acompanhado hoje, tá? Com a sua assessora aí, não é? Não é verdade? Tatiane é minha assessora para assuntos aleatórios, etc, e de negócios também. Mais conhecida como filha. É isso aí. Bom dia a todos mais uma vez que estão aqui no Bom Dia 98. Quem está chegando, aliás, já está aqui para comandar a sonoplastia e nos ajudar no desempenho desse programa é o Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos convidados desta manhã de segunda-feira do Bom Dia 98, Zé. Ok, e já vamos aí prontamente divulgar os canais de comunicação para que o ouvinte possa interagir conosco. Participe do Bom Dia 98, WhatsApp 997829970, pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Muito bem, uma voz doce aí também, convidando você a participar conosco, 6h46, nós estamos ao vivo aqui no Bom Dia 98, que agora destaca as principais manchetes da edição de hoje, segunda-feira, dia 18 de julho de 2016. Homem atropelado pelo VLT abre discussão sobre segurança do sistema. Frente de trabalho já é cogitada em São Vicente. Grevistas da Condesave rebatem que Billy deve diminuir cargos comissionados. Ainda fechado, imóvel alugado apresenta avarias em Santos. Agora 6h47, Tiago, e um acidente com o VLT. Aliás, quem conversa comigo sobre VLT, já era previsível que isso acontecesse, mas vamos em frente detalhar esse acidente que aconteceu aqui, não é? Com uma pessoa que passava e está internada. Exatamente, Zé. Um homem com aparência de 40 anos foi atropelado por um trem do VLT em Santos na noite do último sábado e permanece internado em estado grave. Foi o primeiro acidente do tipo com o modal desde o início da operação comercial em 31 de janeiro. De acordo com informações do consórcio BR Mobilidade, que opera o VLT, o homem é morador de rua e estava deitado no trilho quando a composição se aproximou e o atingiu, ferindo-o na cabeça. O acidente ocorreu no cruzamento entre as avenidas Marquês de São Vicente e Senador Pinheiro Machado, no Canal 1, por volta das 19 horas. Segundo a Prefeitura de Santos, o homem foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Santos e posteriormente dirigido à UTI da instituição. Bem, senhores, eu penso que, claro, um acidente lamentável, infelizmente a pessoa não morreu, mas é o auge, o cúmulo da imprudência, né? Eu entendo que não se pode julgar se um transporte é seguro ou não, desde que existe uma atitude nesse sentido, né? Evidentemente esse homem não estigmatizando ou diminuindo a importância do acidente de maneira nenhuma, por ser uma pessoa despossuída, por ser um morador de rua, mas de qualquer maneira, o que eu penso, né? Quem já teve contato com VLT, lugares que tem VLT, realmente é um transporte extremamente silencioso, não é? E que é suscetível pela falta de hábito da população, né? Ainda mais aqui na região, pelo menos em Santos, que as pessoas têm um ar relaxado no bom sentido, né? Tem um comportamento tranquilo em relação ao dia a dia, né? Já houve precedente aí quando se mudou a rotatória do Canal 7, várias pessoas simplesmente não perceberam devido à mudança da rotina e caíram dentro do canal, não é? E tem a questão da sinalização, mas realmente esse acidente, claro, chama atenção para a questão da segurança pela passagem, pela travessia das áreas de VLT, mas não pode servir de parâmetro, no meu entendimento, para julgar a segurança do sistema, Maxwell. Zé, eu tenho uma percepção bastante clara e muito transparente em relação a esse ponto, principalmente porque é tentar justificar o óbvio, né? Haja vista que aquele local é um local no qual irá trafegar os trens do VLT e isso não é, consequentemente, uma infraestrutura de pequeno porte, né? É uma infraestrutura na qual dá visibilidade para não só os pedestres, mas também a todos os motoristas
que conseguem, de uma forma bastante nítida, perceber o local no qual esses trens transportam. Eu tinha dito isso há um tempo atrás, de que situações como essas viriam a ocorrer, né? Naturalmente, até principalmente em virtude da educação da população em se utilizar um novo meio de locomoção. E eu falo isso porque nós já percebemos, até em virtude das obras do VLT, a falta de educação dos próprios motoristas em cruzar necessariamente ali as obras que estão sendo feitas do VLT. Nós já percebemos isso dentro do dia a dia. E isso é muito mais uma relação de educação e respeito por aquilo próprio que está sendo feito. Respeito, quando eu digo, não é pela obra, mas necessariamente pelo o poder que aquele meio de locomoção possui, né, em relação aos outros meios. Ele tem uma prioridade natural e isso precisa ser respeitado, do que necessariamente as pessoas não respeitarem o que está sendo feito pelos meios políticos, governamentais e privados também, Zé. Então é bastante importante que a gente tenha essa consciência, tá? Também isso reflete no que você disse em relação àquela nova rotatória do Canal 7. É uma falta de percepção dos próprios condutores em relação a algo novo que foi executado, né? Eu me pergunto muitas vezes o porquê isso não acontece também corriqueiramente em São Paulo, não é verdade, Alexandre Zé? Porque cada vez que nós vamos em São Paulo existe uma obra nova, uma condição nova, uma localidade nova, e você não vê uma frequência muito grande desses acidentes na cidade de São Paulo também. Então nós precisamos perceber que a cidade está passando por uma transformação e é muito importante os condutores, os pedestres e assim sucessivamente se atentarem para isso. Haja vista que é uma reivindicação da própria população que nós tenhamos novos meios, não só de locomoção, mas também de trânsito, Zé. Olha, Zé e Max, a situação é bem interessante, porque nesse caso, aquele cruzamento do Canal 1 com onde ocorreu o fato, né? É um local que à noite, ainda por estar no trecho ainda não tão utilizado, né? Ali ainda estamos em fase de testes operacionais, porque o VLT ainda não está com o seu circuito completo, né? Então ali talvez, até pela condição, morador de rua, talvez o fato de achar que poderia ficar ali acomodado para passar a noite, possa ter gerado essa confusão na cabeça do indivíduo. Por outro lado, eu vou concordar aqui na plenitude com o Max, que é uma questão de educação e de acostumar com um novo momento, né? A cidade vem sim passando por uma transformação, a região vem passando por transformações, né? Não são só obras aqui em Santos, você vê na Praia Grande, né? A nova entrada da Praia Grande, o novo modal lá para que você possa acessar o litoral sul, você tem os viadutos na Imigrantes, também no final da Imigrantes, que também geram um novo comportamento, né, para o condutor do veículo. Agora, é fato que prestar atenção, é fato que estar atento a essas mudanças, e é óbvio, com a orientação, você vai conseguir suprimir aí uma série de dificuldades. Da questão do VLT, eu creio que o que muitas pessoas até questionam, mas não teria que ter a sinalização, né, auditiva, luminosa, como havia com as composições de trem? De fato, o modal do VLT, isso já na Europa, consagrado, enfim, a gente consegue observar isso com mais nitidez. Ele é um modal que já incorpora a vida cotidiana das cidades, né? Não haveria nem a necessidade de ser segregado como nós temos aqui. A nossa via aqui é segregada, né, das demais situações de trânsito. No entanto, eu acho que nesse primeiro momento, né, até para que haja um processo de aculturamento com esse novo sistema de transporte, pudesse ser pensado aí num reforço da sinalização auditiva e visual para que essa atenção pudesse ser maior. Espero mesmo, se você me permitir, espero que a gente não venha a murar todo o VLT, porque me parece que isso talvez seja uma das medidas que possam ser adotadas, e não acho que esta seja uma das melhores medidas para esse tipo de situação. Haja vista os problemas que o fato de murar todo o VLT pode trazer no critério também segurança, Zé. E eu creio que o reflexo, isso tem que ser pensado até da própria indisciplina do pedestre em atravessar as ruas. Você vê as pessoas que não respeitam a faixa de segurança, você vê pessoas andando com carrinhos de bebê na rua, na contramão,
porque a calçada trepida. São pequenas transgressões que podem custar caro, não é? Então, essa questão do VLT, da educação, não sei se deveria partir do poder público, evidentemente que é algo a ser questionado e pensado, as campanhas educacionais, mas por uma coisa tão banal, mas a gente vê que é necessário que você ensine o beabá mesmo, que as pessoas não percam a vida, não percam e não firam a sua integridade, possam até perder a vida, como foi o caso. Só esse caso foi um caso extremo, não é? A pessoa estava deitada no trilho, né? E aí talvez pela complicado. situação que nós colocamos ali naquele, como ainda está em testes operacionais, você não tem a linha sendo usada com uma frequência bastante acentuada, e fatalmente por conta da cultura, né, de você ter aquele espaço para se abrigar durante o período noturno, pode ter suscitado, né, para esse indivíduo o pensamento, bom, não vai acontecer, o trem não está mais funcionando, já para mais de 19 horas, então já acabaram, né, as operações, quando na verdade não, né? É importante que a população fique ciente, e nós mesmos motoristas fiquemos cientes, que daqui para frente a carga de circulação do VLT vai ser cada vez maior, porque o sistema tem que entrar em operação, porque isso vai facilitar muito a vida de toda a população. É o modal ideal para a cidade de Santos? O que vocês pensam? Haveria uma outra alternativa? Há alguns anos atrás foi veiculada na TV até um empresário local aqui, ele falava sobre o monotrilho, temos o BRT. Vocês entendem que esse modal é realmente a solução para complementar e melhorar a questão do transporte metropolitano? No meu ponto de vista, eu acho que é um dos melhores modais para poder atender e suprir toda a demanda que nós temos, principalmente se houver a expansão, né, Zé? Eu acho que é de suma importância a expansão do VLT em outras linhas, principalmente nas linhas que venham a cortar a cidade. O que eu quero dizer com isso? Em vias como Ana Costa, Conselheiro Nébias, dentre outros, a fim de facilitar o modal para a utilização da população do modo geral. Eu vim debatendo isso há algum tempo atrás, principalmente com algumas pessoas do meio político e privado também, e nós percebemos que hoje essa linha do VLT ela vem atender bastante, principalmente as pessoas que residem hoje ali pelo lado de São Vicente e Praia Grande, a fim de locomover essas pessoas para a cidade de Santos. Mas nós precisamos também ter linhas dentro das cidades de Santos que venham atender os moradores de Santos, para que nós possamos nos locomover principalmente para o centro da cidade, praias e algumas localidades dos bairros também, Zé. A questão do VLT, ela completa, Zé, toda uma questão logística que a cidade já teve em outrora. Se nós vamos pensar friamente, o VLT hoje, moderno, né, atual, ele é talvez o neto ou bisneto dos bondes, né? E nós já tivemos um sistema de bondes amplamente instalado, trabalhado na cidade de Santos, ainda com alguns remanescentes. Temos lá no centro histórico, pegando um gancho aqui para a vertente turística, né? Nós temos lá no centro histórico ainda o Museu Vivo dos Bondes circulando pelo nosso centro, mas que mostra que é voltar a estar na vanguarda, né, do transporte coletivo, porque nós já tivemos isso desde 1871, quando o sistema de bondes foram implantados na cidade de Santos. Durante 100 anos, os bondes circularam, e nós perdemos isso, né, quando na Europa, né, principalmente, esse sistema ele vem sendo aperfeiçoado. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega a cidade de São Francisco, ela é cortada por bondes até hoje, né, num sistema extremamente integrado e inteligente. O que nós temos sim, e aí o Max lembrou bem, a expansão, né, e o projeto ele prevê isso, né, a expansão de linhas e para outras áreas, não só de Santos, mas ligando a nossa região metropolitana, para que nós tenhamos, né, a facilidade do transporte de locomoção em massa, né, mais acessível à população, facilitando, encurtando as distâncias. Agora, nós temos um agravante, particularmente na nossa querida cidade, né? A nossa cidade, a conurbação urbana de Santos, ela é extremamente preocupante. As nossas avenidas e ruas não são largas, elas são estreitas. Então, qualquer processo desse tem que ser extremamente pensado, né? E, inclusive, uma das etapas do VLT é trafegar pela Conselheiro Neves, que já é uma avenida estreita, né? Você tem uma faixa preferencial de ônibus, né, que facilita o transporte, né, coletivo na faixa da direita, que a gente percebe o quão complicado fica o trânsito em toda a extensão da avenida. Então parece que vai mudar para Campos Melo. Exato. Uma das alternativas é a Campos Melo. Exatamente. Acho que o X da questão é um sistema bem planejado da integração dos modais, né? O transporte, ônibus e VLT. Se isso não for bem executado, com certeza a solução ela perderá o seu impacto e o seu poder para resolver a questão do transporte público e até incentivar
o uso do transporte público aqui na cidade? Bom, nós temos dois fatores que precisam ser observados, né, Zé? Uma coisa é o transporte público, outra questão é a logística do transporte. Por que eu digo isso? Porque necessariamente as pessoas que se utilizam de veículos hoje, principalmente na cidade de Santos, para se locomover no seu dia a dia em relação ao trabalho, lazer, entre outros afins, necessariamente eu tenho um entendimento, Alexandre Zerri, que essas pessoas não vão se utilizar ainda do VLT. Então nós não teremos ainda um ganho logístico dentro desse processo. Nós teremos sim um meio novo de locomoção das pessoas, mas não necessariamente um ganho logístico tirando ou retirando veículos da cidade. É fato que hoje a linha privilegia esse transporte, né, intrametropolitano, mas que nós tenhamos sim a expansão do sistema para que possamos atingir outras áreas da cidade, como o centro, como a Ponta da Praia, como a Zona Noroeste, tão importante para o desenvolvimento da cidade de Santos e de toda a região também. 7-1, o ouvinte também está se manifestando, Tiago. Olha, Zé, participação do Johnny Gabriel, do bairro do Estuário, ele diz assim: bom dia, galera. Outros países, o VLT trafega junto à população, tipo bonde, como era antigamente aqui em Santos, no chão e só no trilho. Tá aí o ouvinte concordando que não necessita colocar um muro ali, segregar, né? Fazer como é no Rio de Janeiro, aquelas linhas de trem da Central do Brasil imensas que se anda quilômetros ao lado do muro. E temos também a participação do César, do Gonzaga, sempre participando com a gente. Sim. O Zé, bom dia. O VLT não sai dos trilhos e foi para cima do pedestre. Foi ato inseguro por parte da pessoa, opinião do nosso ouvinte, né? Eu concordo também com o César, o Johnny também participou com a gente, muito obrigado pelas participações. E Tiago, o ouvinte também pode entrar em contato conosco para ajudar a fazer o nosso programa, o Bom Dia 98, por favor, mais uma vez os canais de comunicação. Olha, nosso WhatsApp é o 997829970, o telefone é o 3284-1100 ou também através da página do Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Muito obrigado, aí 7:02, hora de conferir a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Bom, Zé, informações chegando, travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação no momento. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. A travessia Guarujá Bertioga tem uma balsa em operação e o tempo de aguardo é de 30 minutos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, a operação implantada é a 5x5 e o tráfego é normal. Obrigado, Tiago, e nós prosseguimos com o nosso Bom Dia 98, mas é hora de eu dar um recado para você bacana sobre a Black Joe Choperia. A Black Joe Choperia é uma excelente opção para você curtir a sua balada, por que não é? Ali tem todo um complexo para você se divertir e o início da sua noite, da sua noitada é na Black Joe Choperia, aberta de terça a domingo a partir das 18 horas, com cardápio totalmente renovado, com diversos tipos de cervejas, drinks, sanduíches, porções, sobremesas, tem uma carta de vinhos interessante para você. Você pode ir num primeiro encontro lá na Black Joe, você pode ir com os amigos, pode reservar para uma festa, uma confraternização, e tem uma opção que você não sabe também, né? Se quiser fazer um almoço empresarial, fazer uma reunião de negócios, você pode reservar para almoço com antecedência na Black Joe Choperia, que tem os melhores grupos aí da cidade, com música ao vivo de quinta a domingo. Black Joe Choperia, minha dica para você, General Francisco Glicério 206 no Gonzaga, e o telefone é o 3228-7570, 3228-7570, Black Joe Choperia. 7-4. Seguindo Zé, frente de trabalho já é cogitada em São Vicente. Grevistas da Codesave rebatem que Billy deve diminuir cargos comissionados. O prefeito de São Vicente, Luiz Carlos Billy, disse que será necessário suspender o vale alimentação dos trabalhadores da Codesave. Caso contrário, a empresa de economia mista terá de demitir 300 funcionários para que os salários e outros benefícios sejam pagos em dia. A proposta foi rejeitada pela categoria em assembleia realizada na semana passada. A administração municipal já a contratação de uma frente de trabalho. Segundo Billy, a proposta entregue oficialmente ao Sintracomos e que foi negada foi garantir o salário dos funcionários da Codesave dentro de cada mês, junto com o pagamento da assistência médica, da cesta básica e também do Vale Transporte. Billy disse que o pedido foi para suspender e não cancelar por 6 meses o Vale Alimentação
e assumia o compromisso de honrar os demais dentro de cada mês. Caso a proposta não fosse aceita, infelizmente seria obrigado a demitir perto de 300 funcionários para equacionar os problemas financeiros da companhia. E o sindicato devolve. E a questão dos comissionados, né? Você de repente vê essa situação. Eu vi outro dia uma foto sobre o lixo na Praia do Itararé. Sabe aqueles filmes de ficção científica que o mundo acabou, que existe aquela situação caótica de desgoverno, tudo muito degradado, abandonado há muito tempo. Eu, com muita tristeza, tive essa figura de pensamento, né? Esse mental picture, como eu gosto de dizer aqui, né? A minha imaginação remeteu a esses filmes, e o sindicato, me parece, só está aí exigindo o essencial, que é receber o trabalho em dia o serviço que foi prestado, receber em dia o salário pelo trabalho que já foi realizado. Claro que existem às vezes algumas amarras o excesso talvez de benefícios nas leis trabalhistas tem que ser reavaliados. Porém, nós temos aí de repente essa questão que é muito latente, que diz respeito à questão do gerenciamento da Colesave. Se chegou a um ponto sem nó, e a população, ela realmente está pagando caro por isso. Tenha dúvida, Zé, e fico a me perguntar se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? A pergunta é exatamente essa, haja vista a situação que as prefeituras passam hoje, né? Falta verba a fim de custear tudo aquilo que é de responsabilidade da prefeitura e, consequentemente, há exigência pelo outro lado a fim de se garantir todos os benefícios que foram concebidos em outros tempos. Por que eu digo outros tempos? Porque a partir de um determinado espaço-tempo foram-se criadas uma série de obrigatoriedades, principalmente vinculadas aos orçamentos da cidade, aonde o prefeito necessariamente precisa destinar um percentual para saúde, um percentual para educação, um percentual para segurança, entre outros fatores. E esses percentuais, de um modo geral, Zé, Alexandre e ouvintes, estão vinculados a repasse de verba do governo estadual e federal, consequentemente, o que necessariamente muitas vezes inflexibiliza a gestão municipal. Isso acontece de uma forma natural, não só no município, mas também no estado. Então nós precisamos, de uma certa forma, rever essas questões de custeio, principalmente dentro da máquina pública, para que as prefeituras possam se transformar em um modelo de gestão saudável, o que não acontece hoje necessariamente na rotina de 99,9% das prefeituras no Brasil, Zé. E aí, esse caos que a gente desenhou para você aqui, não precisa explicar muito, né? Esse calvário da população de São Vicente vem se repetindo. E é lamentável, Zé. É lamentável, Maxwell, que nós tenhamos isso numa cidade maravilhosa como é a nossa São Vicente, importantíssima para a economia da nossa região, importantíssima para o turismo, e você ter uma situação dessa de abandono, independente, como bem lembrou o Max aqui, a questão do contingenciamento das verbas, né, e do direcionamento do orçamento para cumprir aquilo que legalmente é exigido para a educação, para a saúde, para a segurança. A necessidade veemente de não só São Vicente, Zé, e ouvintes, mas que de todos os gestores públicos de melhorarem a eficiência da gestão dos recursos públicos. Nós temos que observar aí, não é só a questão dos direitos trabalhistas, né, de uma empresa de economia mista como é a Condesave, mas que também nós tenhamos a responsabilidade de fazer a gestão da melhor maneira possível dos nossos recursos públicos, né, recursos de todos nós contribuintes, né, que nós observemos os quadros, né, não só dos funcionários públicos legalmente, através dos concursos públicos, daqueles funcionários de carreira, mas também dos contratados, dos comissionados, e até que ponto isso, essa não gestão, essa não observação com maior rigor, com maior critério, não vai acabar atingindo, né, o desenvolvimento do cotidiano de qualquer cidade. Então nós, infelizmente, assistimos na nossa querida São Vicente, célula máter desse país, a primeira vila fundada, uma situação de penúria. É o que nós lamentamos, e eu lamento muito, Zé, que pelo cenário que você pintou no início da nossa discussão dessa matéria,
isso aqui não seja Hollywood, né? Nós não estamos falando de um set de filmagem, nós estamos falando da vida real, né? Ou como parafraseando o nosso querido escritor e teatrólogo, a vida como ela é, né? Infelizmente, a gente assiste em São Vicente esse quadro triste de ver dia após dia a cidade sendo descuidada e sem muitas perspectivas, né? Nós temos aí um pleito eleitoral que se aproxima, né? Dentro de mais 60, 70 dias aí, todos os vicentinos irão às urnas e quiçá possam ser iluminados para escolher gestores que possam de fato transformar a cidade de São Vicente, que vejam, mas a cidade de São Vicente estando ruim, as outras estando melhores, isso é bom? Não, não é. Ou a região pensa coletivamente, estrategicamente, sinergicamente, para que todas possam evoluir, e a nossa região precisa evoluir, ou senão nós vamos ter problemas seríssimos, porque para quem vem de fora, Zé e Maxwell e ouvintes, não há divisas, não há barreiras, não há cancelas, né? Você sai de um município, entra em outro e você não sabe. Então, é ruim para a imagem da região e é ruim para o turismo da região que São Vicente continue desta maneira. Agora 7h11, vamos em frente com o nosso Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, confirmando na certa 7h11, hora do Giro Nacional. Giro Nacional. Cunha diz a aliados que foi abandonado por Temer. Então, rei morto, rei posto, né? É a questão aí do Eduardo Cunha, que com toda a sua influência na Câmara, olha, não foram só essas as, entre aspas, traições que ele recebeu quando da votação do seu recurso na Comissão de Constituição e Justiça, e ele citou alguns que ele entende que o abandonaram e vão, de repente, serem vítimas de tudo que sabe o Eduardo Cunha, que ele sabe muita coisa, dos bastidores da Câmara, da Lava Jato, enfim, de tudo que envolve essa política rasteira de Brasília, infelizmente, que veio à tona com a Operação Lava Jato, aí sim, um ponto positivo de depuração e reformulação da política nacional. No entanto, ele fala de Temer, citou também um aliado de sempre, né? O deputado Paulinho da Força Sindical, o André Moura, hoje líder do governo na Câmara, provavelmente tenha chegado a esse cargo com o apoio do Cunha, mas o Cunha agora está reclamando que ele foi abandonado à sua própria sorte. Zé Rio, vou dar uma dica pro Cunha, e eu acho que se ele estiver nos ouvindo, ele poderia seguir esta dica, né? Cunha, eu acho que está na hora da tua delação premiada, haja visto que você foi abandonado por todos. Então é uma excelente oportunidade de você trazer à tona também tudo aquilo que você sabe e que é do seu conhecimento, a fim de contribuir com a população. Se o Temer te deixou de lado, nós estamos aqui para te ouvir, Cunha. Traz para nós queremos ouvir o que você tem para falar. E bem interessante, né? A diferença do ser e do estar, né? É interessante que muitos, infelizmente, ocupantes de cargos públicos, né? Ao assumirem a sua posição, tanto no executivo quanto no legislativo, acredito que sejam imunes, né? Aos processos legais. E acreditam que os seus cargos que lhe confiam poderes, né? E já diz o velho ditado, né? Você quer conhecer de fato uma pessoa, dê a ela o poder, né? Não é o dinheiro, é o poder. E quando esse poder, que é uma efeméride, né? É uma coisa tão efêmera, na verdade, desculpa aqui o trocadilho da língua portuguesa, mas é tão efêmero, que o fato de você perder um cargo, você deixa de ter o poder e as pessoas simplesmente viram as costas para você, né? Então o que nós estamos assistindo aí nada mais é do que no covil de lobos, a matilha reage, né? As mudanças climáticas. Saiu da cabeça um lobo, os outros querem ocupar o seu espaço e a partir daí deixam ao abandono. Mas, Max, você foi muito feliz, né? Que traga isso pra gente, né? É verdade. Que fale. É uma excelente oportunidade. Né? Eu acho que não vai ter muita alternativa. E até porque ele não fica fora de moda, né, Zé? Então na moda da eleição premiada. Traz pra nós, venha participar e consequentemente dá
e uma contribuição para a população no modo geral, na qual ele não conseguiu contribuir ainda, apesar de eu acreditar que uma das grandes contribuições, ou a única contribuição do Cunha, foi ter dado aceitabilidade ao processo de impeachment da antiga presidente. Nós vamos dar um passo adiante, mas ainda retornar esse tema do Cunha 714, que está, segundo tópico, está relacionado ao que nós estamos debatendo aqui. Por favor, Thiago. Delações na Lava Jato já reduzem penas, né, de condenados em 326 anos. Então, Cunha, vale a pena, Cunha. O Brasil quer saber o que você tem para dizer. Agora, o que chama a atenção, né, nesse abandono do navio, né, do Eduardo Cunha, ele fez como comandante, ele ficou lá, né? E a nau está afundando. E que o novo presidente, que ele tem uma base de apoio, e aliás, a base eleitoral do Cunha vem das igrejas evangélicas. Essas igrejas neopentecostais, nós vimos aí na TV, na mídia, enfim. E o ex-prefeito, ex-deputado federal César Maia, que é pai do atual presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, agradeceu publicamente a 3 figuras que o ajudaram e foram decisivas na conquista dos votos necessários para assumir a presidência da Câmara. Os pastores R.R. Soares, que está em rede nacional, aí em vários canais, o Silas Malafaia e o Valdemiro Santiago, ou seja, não é? Esse grupo que sustentar essa bancada que compõe um dos maiores lobbies da Câmara, a bancada evangélica, também mudou de lado e apoiou o Rodrigo Maia. Tenha dúvidas, R, mas o contexto de apoio e participação de todos os envolvidos, ele transita de acordo com os interesses individuais, é o que é o reflexo do dia a dia do Congresso Nacional. E essa é uma das grandes reformas que nós necessitamos, né? Eu quero crer que não se cabe mais uma quantidade exorbitante de partidos a fim de atender tantos interesses. Eu quero crer que a competitividade ela deve haver, mas nós devemos nos limitar a um número de partidos, sejam eles 2, 3, 4 ou não mais que 5 partidos, para que nós possamos ser produtivos. Além desses fatores, é importante dizer que o próprio Congresso aprendeu já a lidar também com uma série de situações que são corriqueiras dentro do dia a dia e principalmente relacionadas aos escândalos que acontecem. Nós podemos perceber que agora o Congresso entra em recesso por 2 semanas, né, Zé? Para que eles possam de alguma forma relaxar ou descansar em virtude do árduo trabalho que foi elaborado nos últimos meses. Como se isso fosse um benefício de toda a população do modo geral, com uma remuneração na qual eles possuem também, e como se nós não tivéssemos assuntos importantes em pauta para que fossem vencidos. Então eu quero entender que esse recesso também é mais uma articulação para que se possa ganhar tempo, deixar a poeira baixar de alguma forma, para que consequentemente, a partir desta segunda semana de recesso, o Congresso venha a trazer para a pauta aquilo que necessariamente é de interesse daquele meio e daquele processo. O deputado Rodrigo Maia já disse, olha, o pessoal não vai diminuir o ritmo durante as Olimpíadas. É para rir ou para chorar, Alexandre? Olha, meu caro, na verdade, eu vou dizer aqui 2 aspectos. Né? Aproveitando o ritmo olímpico, né? Que nós teremos atletas do mundo inteiro aqui, excepcionais, que todos eles possam ser que nem um jamaicano, a Usain Bolt, para resolver os nossos problemas, né? Na rapidez do homem mais rápido do mundo. Por outro lado, Zé e Maxwell, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com os nossos ouvintes. A questão da reforma política, né? Da questão de ter menos partidos, eu acho muito interessante. Se discute mais uma vez o efêmero poder e se esquece do capital principal que o homem público tem, que é de cuidar da sociedade. Os nossos queridos representantes, sejam nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara e no Senado Federal, estão a serviço da população, de mais de 200 milhões de habitantes de um país chamado Brasil. E infelizmente se busca muito mais a questão de compor o poder tal qual um Lego, né? Montando as pecinhas para compor um cenário de poder, de você articular e ter nas suas mãos o que fazer, quando fazer e a que momento fazer, ao invés de pensar de fato na população, em todos nós que trabalhamos, que levantamos cedo,
que fazemos de sol a sol esse país, essa economia funcionar com todas as dificuldades. Então eu faço aqui um apelo e uma reflexão, aproveitando o clima olímpico, do emanamento dos povos, né, do emanamento, né, do espírito olímpico de Pierre de Coubertin, né, que vale a pena a gente integrar e vale a pena a gente lutar, independente do resultado, que nós tenhamos sim uma classe política renovada. E que o nosso ouvinte, todos nós aqui, e que o nosso ouvinte que dá 98, que usa sua inteligência para o trabalho e para a labuta diária, possamos todos nós escolher, identificar e escolher de fato quem vai nos representar a partir desse pleito das eleições municipais que se aproxima, e que tenhamos aí sim, não um recesso de 15 dias, Maxwell, para que o Congresso possa refletir, né? Afinal de contas trabalham por demais em prol da população, mas que nós tenhamos 2 anos aí para pensar de fato quem vai conduzir de maneira ímpar, né, este país nos próximos nos próximos pleitos eleitorais, tanto no município agora como daqui a 2 anos para presidente da República. Datafolha aponta que brasileiro está mais otimista com a economia do país. Então, desde dezembro de 2014 não havia uma percepção tão positiva, né? Se bem que de lá para cá tudo mudou muito para pior, mas que é o reflexo, né, de um processo de gestão econômica do país que desagou no que nós estamos vivenciando nos últimos anos. Mas o brasileiro está mais otimista em relação à queda da inflação, à manutenção de emprego e à retomada do poder de compra. Zé, é evidente que a economia, de uma certa forma ou de outra, ela vai se ajeitar e, consequentemente, dar os saltos que ela precisa dar. Você comentou em relação ao Datafolha, e eu gostaria até de fazer um comentário, que essas pesquisas são pesquisas que, de certa forma, me assombram, né? Haja vista o que foi divulgado agora recentemente em relação às pesquisas eleitorais, principalmente na cidade de São Paulo, o que já, de uma certa forma, começa a induzir o eleitor, porque eu não consigo entender como candidatos que estão sendo hoje necessariamente julgados, né, e com evidências tão extremas, possam estar despontando em algumas pesquisas. E eu tenho um entendimento de que a população não aprendeu absolutamente nada com todos esses processos de escândalos nos quais nós passamos nos últimos anos. Então é bastante preocupante as pesquisas nas quais elas são evidenciadas principalmente para a população, para que nós possamos ter este artifício como uma tomada de decisão, não como uma indução para a população. Então fica a dica para a população aí, do modo geral, para que nós não sejamos induzidos pelas pesquisas, mas sim que elas se tornem referências para que nós possamos discutir o pleito que vem em outubro próximo. Agora, o fato, Zé e Maxwell e nossos ouvintes, independente da questão Datafolha, eu acho que esse assunto, né, do humor, eu já havia comentado isso na semana passada, aqui, inclusive na bancada. Comentamos, sim. Que há a sensação que nós temos, isso até como puxando o nosso lado empresarial, puxando o nosso lado como uma entidade que também congrega empresários de toda a região da nossa costa da Mata Atlântica, há uma mudança de humor. E essa mudança de humor, no meu entendimento, é o primeiro passo para que você possa acreditar num futuro diferente. É obviamente que, como empresários, todos nós estaremos atentos, né, e observando a marcha política em Brasília, né, que se aproxima também um crivo aí, uma decisão que tem que ser tomada, seja ela qual for. E aí nós vamos ficar com bastante ansiedade aguardando esses 15 dias e os outros próximos 15 dias, né? Porque nós temos que ter essa decisão política, né? Consagrada ou não, independente do resultado, mas isso vai determinar a marcha, como o processo será revertido. Agora, é fato que o humor, a busca pela nossa região, por exemplo, para a realização de eventos, consultas, né? De espaços e de projetos começam a efervescer. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem que todo ouvinte conhece, é quando você coloca a panela no fogo, né? Com a água lá para ferver, para fazer o seu café, o seu chá. E a sensação que eu tenho, Zé e Maxwell, que nós estamos começando aquela primeira fervurinha, sabe? A panela começa a esquentar, as bolinhas ainda não estão saltando da parede da panela, mas já começa a haver um sinal de que as coisas estão aquecendo.
e quiçá, né, isso possa ser refletido de fato na nossa economia. É um fato que até na semana passada, Zé, na nossa bancada aqui nós comentamos um indicador comparativo do mês de abril que sinalizava um aumento do consumo, né? E de repente, no final da semana passada mesmo, a gente teve o revés, né? Do IBGE já anunciando o comparativo de maio, havendo uma queda, né? Então veja, essa oscilação que está presente na economia, isso é um fato que todos nós sentimos no supermercado, no comércio, no shopping centers, enfim. Por outro lado, quando se fala da perspectiva, não está se falando do hoje, está se falando do amanhã, do futuro. E esse futuro parece ser um pouquinho mais animador e a mudança de humor vai determinar sim o curso das coisas. Então me parece que nós estamos tentando buscar aí um ciclo virtuoso de retomada do nosso crescimento, que aí sim, economicamente, nos frios dados, né, nos números frios, isso vai demandar cerca de um ano e meio aí para que nós possamos ter os resultados de fato acontecendo. Mas que a mudança de humor, Zé e Maxwell e ouvintes, nos parece ser bem mais produtiva para o segundo semestre do que nós tivemos então até o final do ano passado e início desse ano. 7h25. Decisão de Lewandowski pode elevar gastos da farmácia popular. Então, o presidente aí do Supremo, o nosso ministro Ricardo Lewandowski, ele manteve a decisão para incluir os portadores de necessidades especiais no programa Farmácia Popular, o que oneraria em mais de 2 bilhões a conta desse programa do governo federal. Aí a decisão questionável do Lewandowski, o governo afirma que não há caixa, mas a questão das necessidades especiais sempre tem que estar também, né, na projeção dos governantes para que a gente possa ter a inclusão dessas pessoas e terem as suas necessidades atendidas. Tenha dúvida, Zé, e precisa se haver um respeito maior, principalmente com o orçamento do país, né? Isso nós percebemos de forma bastante clara que esse respeito não existe. Quando eu digo respeito, é respeito em relação ao próprio fluxo de caixa, né? O que nós temos aí de projeção de recebíveis contra aquilo que são responsabilidades que o governo possui para honrar os seus compromissos. Nós não podemos ter este modelo autoritário aonde nós temos aí o Supremo demandando, decidindo em relação ao custeio do governo federal, uma vez que o governo por si próprio não consegue custear as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Então nós temos de ter um entendimento entre os dois poderes para que aquelas ações que sejam julgadas consequentemente possam ser honradas pelo governo federal, ou que de certa forma nós tenhamos um ajuste nisso tudo, como vem ocorrendo necessariamente na questão da previdência. É algo que nós temos de resolver. Há 30 anos atrás nós tínhamos aí uma base bastante robusta, com uma quantidade significativa de jovens dentro dessa pirâmide da previdência e uma quantidade de idosos infinitamente menor do que a quantidade da população produtiva. Essa base, ela está praticamente invertendo, principalmente em função da expectativa de vida da população. Então o modelo também precisa ser mudado antes que ele morra, antes que ele faleça. E a máquina está demandando muito tempo para resolver um problema como esse e está levando a condição fardada ao fracasso, ao insucesso da própria Previdência. E vejam, às vezes o mais cego é aquele que não quer enxergar, né? Até que ponto, né, as questões públicas são geridas pelos interesses do poder? A questão que você levantou, Max, não é 30, é 40, é 50 anos, era previsível que você tivesse, como nós estamos tendo, uma inversão na nossa pirâmide, né, de faixa etária. Isso é sabido no mundo inteiro que isso acontece. O Brasil, país de jovens, continua sendo um país de jovens, mas cada vez mais a nossa pirâmide deixa de ser uma pirâmide, passa a ser uma coluna, né? Porque os nossos idosos, graças à qualidade de vida que esse país também possui, né, faz com que a longevidade seja premente, né? E você veja as pessoas vivendo mais, tendo condições inclusive de trabalhar, né, para dar a sua contribuição para a sociedade, mas que nós precisamos urgentemente rever os processos que foram concebidos há mais de 70 anos. A gente fala tanto, né, de reformas, né, sejam elas previdenciárias, que essa é a pauta inclusive que
que demanda aí recursos de toda a ordem. E é fato, quando um ministro do Supremo determina, né, que você tenha a ampliação ou pelo menos a garantia de atendimento em condições excepcionais a uma parcela importante da população que necessita, né, porque nenhum portador de necessidade especial gostaria de estar nessa situação e demanda uma atenção suplementar, sim, importante, né, mas por outro lado, como garantir a sustentação de um sistema que no mundo inteiro já se mostrou ingerível? Você tem a Europa com problemas seríssimos de gestão da sua previdência, porque foram calcadas no mesmo. O Brasil, na verdade, copiou este modelo, né, de uma previdência pública, né? Já a sociedade norte-americana está calcada já no sistema do individualismo, do myself, né? Eu mesmo, eu resolvo o meu problema, daí as iniciativas privadas, dos planos de saúde e da previdência. O governo deveria dar a opção de você contribuir pela iniciativa privada ou dar sequência à previdência pela linha pública. Eu acho que isso deveria ser opcional, principalmente para os trabalhadores no modo geral, Alexandre. E nós não estamos aqui de forma alguma julgando o mérito em relação principalmente a esses deficientes, o que é de suma importância e deve ser atendido principalmente em relação a uma parcela grande da população. O que nós estamos debatendo aqui é a decisão pautada pela falta de recurso, né? Então muitas vezes é a mesma coisa eu chegar em casa hoje, para o ouvinte entender, e eu estar no especial, no limite do especial do meu banco e tomar uma decisão junto à minha mulher e dizer, olha, nós vamos comprar um carro amanhã. Vamos para Miami, Nós vamos para Miami. Mas não tem dinheiro, não tem capacidade para isso, né? Então precisa gerir melhor o orçamento, abrir mão de algumas situações, como por exemplo, um aumento de praticamente 40% no salário do judiciário, né? Para que se possa custear situações como essa. É só fazer uma reflexão em virtude do orçamento e do fluxo de caixa que o governo federal possui. Parque Olímpico ainda acumula pendências em obras e segurança. As arenas ainda incompletas, algumas delas, e também não está em funcionamento ainda o controle de raio-x, controle de acesso, na iminência dos atos terroristas, né? O cuidado que precisa ser tomado com isso, mas se repete aquela máxima do Brasil, né? Tudo ali, material de construção, os operários trabalhando, mas na hora certa vão dar uma maquiada e vai funcionar tudo direitinho, mas de qualquer maneira preocupa, mas não nada além do que já era esperado. O Brasil sempre com o seu jeitinho brasileiro e se vangloriando de uma situação que é rotineira, né? Deixando para a última hora todos os detalhes para que possa contar com o principal fator que nós percebemos que o governo e a própria gestão pública conta em grandes eventos, e nós percebemos isso na Copa também, né? O fator sorte, né? No final, tudo acaba dando certo. Até quando isso vai, Zé? É o que eu me pergunto muitas vezes. Porque você tem sorte uma vez, 2, 3, 4, e será que isso vai se tornar sempre uma rotina, ou em algum determinado momento nós teremos um evento realmente sério em relação a essa ingerência que existe na contratação desses grandes eventos versus a responsabilidade de entrega, né? Nós percebemos que na própria Copa do Mundo inúmeras promessas foram feitas, principalmente em relação à mobilidade, nada foi entregue, foi feito ali um tapa-buraco com uma série de ônibus que levava para lá e trazia para cá, prejudicando muitas vezes a vida, a rotina da população, porque foram criados anéis de segurança, então ninguém entrava, ninguém saía e assim sucessivamente. Sim. E eu percebo que isso vai ser um espelho da Copa do Mundo nos Jogos Olímpicos, né? Já anunciaram o primeiro anel de segurança, agora o segundo anel, e mais recentemente, em virtude dos atentados que houveram na França, o Brasil tomou a deliberação agora de criar o terceiro anel de segurança. Então, eu entendo que, mais uma vez, tá tudo pra última hora. Pra última hora, mas Alexandre, eu quero até que você acrescente, porque os Jogos Olímpicos aqui em Santos já efetivamente já começaram, podemos dizer dúvida. Assim, não é? Teremos a cerimônia da tocha olímpica na sexta-feira, no próximo sábado, né? 22. No próximo sábado, 22,
E também, do ponto de vista da Olimpíada, claro que tudo isso é preocupante, nós temos os problemas que nós já conhecemos aqui no Brasil, mas eu entendo que não se pode invalidar totalmente a oportunidade de termos os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, porque turistas virão, a gente tem que se empenhar em fazer o melhor possível. Eu, por exemplo, vou assistir um dos Jogos das Olimpíadas. Eu acho que é um evento imperdível para quem gosta de esporte, para quem ama de esporte, talvez uma oportunidade única na minha vida. Eu não vou desperdiçar. Entendo quem, por um motivo ou outro, se sinta tolhido, assustado para não ir, não é? Mas, de qualquer maneira, até mudando um pouquinho o viés, pra gente não falar mais do mesmo, não é? Como é que você entende essa oportunidade? De que forma nós precisamos trazer algum legado positivo, que mínimo que seja, para o nosso país? Você sabe, Zé, Maxwell e nossos ouvintes, o que acontece, nós tivemos, o Brasil na última década teve a possibilidade única de sediar os 2 maiores eventos midiáticos e globais, uma Copa do Mundo, e agora nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíada. O que muitas vezes para nós aqui no país acaba não sendo positivo é a forma como eles foram construídos. Porque quando você fala aqui da notícia, embora não queremos falar mais do mesmo, mas quando você fala da notícia que às vésperas da Olimpíada você tem ainda problemas de canteiros de obra na cidade olímpica, mostra que o quão despreparado e quão a não observância de um planejamento acaba prejudicando a imagem de um evento extraordinário e fantástico como é a Olimpíada. Porque a escolha de uma sede, ela não é feita da noite pro dia. Nós não tivemos 12 meses para preparar uma cidade olímpica, nós tivemos mais de 7 anos para fazer isso, como tivemos com a Copa do Mundo também. Mas tantos desmandos, tantos desvios, tantos interesses, tantos subterfúgios foram utilizados que acaba prejudicando a imagem. Agora vamos falar do lado A, que é o lado mais bonito e importante disso. É o mundo inteiro olhar para o Brasil, né? É o mundo inteiro ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o nosso país. É fato que nós temos situações de âmbito mundial que acabam deixando a todos num ar temerário, né? As situações que a gente lamentavelmente acabou acompanhando na França, que envolve segurança, envolve terrorismo, e é natural que o Brasil tenha que tomar cuidado, sim. Afinal de contas, aqui eu vou fazer uma comparação para que o nosso ouvinte possa até entender melhor, Zé e Maxwell. Ninguém imaginava que o Canadá fosse palco de um terrível, né, atentado às seleções olímpicas. Isso foi lá em Montreal em 72. O Canadá, Munique, você teve, foi da delegação israelense. Você tem uma situação onde o congraçamento esportivo, o congraçamento entre os povos é muito maior do que propriamente dito o problema que uma facção ali acabou determinando aí a mancha, né, na história olímpica, né? É óbvio que nós temos que tomar esse cuidado muito grande, porque o Brasil é um país pacífico, é um país que acolhe a tudo e a todos, e é um fato. Nós temos que estar preocupados com isso. Mas por outro lado, nós estamos diante de uma oportunidade, sim, como você mesmo lembrou, né? O fato de assistir os jogos, de ver os melhores atletas do mundo em movimento. E no nosso caso aqui, Zé, a nossa região, Santos e principalmente Guarujá, a nossa Olimpíada começa agora. A partir da próxima semana, nós já estamos recebendo os comitês olímpicos que vêm fazer seus processos de aclimatação, usando a infraestrutura que a cidade e a região possui. Isso acontece no Guarujá, com a seleção de vôlei de praia da Holanda, né? O Comitê Olímpico de Vôlei de Praia da Holanda no Guarujá. Isso acontece aqui com a seleção italiana de natação, com várias equipes do mundo inteiro de judô, utilizando-se as estruturas das nossas universidades, da nossa expertise nessa modalidade. Afinal de contas, Santos e a região possui medalhistas olímpicos, né? O que mostra, né, a importância que a cidade tem, a intimidade que a região possui com os esportes. Então isso é fantástico, nós temos que aproveitar isso positivamente, de mostrar, né, a esses atletas que virão, as suas delegações, toda a estrutura, e mais do que contar com a sorte, Maxwell, eu acho que todo governante brasileiro conta com uma coisa que é inata do brasileiro, que é a arte do bem receber, que é a hospitalidade. Então, se alguma coisa ficou para trás na Copa do Mundo, foi suplementada pela hospitalidade extraordinária que todo estrangeiro saiu daqui encantado, né? Com a forma como o brasileiro recebe. E nós somos assim. Eu não tenho dúvida que o carioca e todos nós que passaremos a contar com a nossa Olimpíada, né? Com a passagem da tocha no próximo sábado,
por Praia Grande, São Vicente, Santos e Guarujá, mas também com a chegada das delegações olímpicas para esse processo pré-Olimpíada, né? Porque diferente do que aconteceu na Copa do Mundo, as seleções não ficam espalhadas pelo Brasil, né? Elas estão concentradas na cidade olímpica do Rio de Janeiro, porque esse é o princípio, né? Esse é o propósito olímpico, o congraçamento entre as nações e os povos, né? E o fato que nós vamos ter, sim, é nesse período pré-olímpico, esses comitês buscam localidades, buscam locais que possam lhe dar uma condição, né, uma prévia do que eles vão encontrar em termos de clima, em termos até de infraestrutura. E a nossa região, eu acho que a gente tem que ser um motivo de muito orgulho. O nosso ouvinte 98 deve ficar muito orgulhoso de termos uma cidade como Santos, como Guarujá e toda a região com capacidade de receber comitês, com capacidade de receber atletas do mundo inteiro que vêm compartilhar também a sua sabedoria, o seu conhecimento com os nossos jovens, com os nossos alunos das universidades, com os nossos programas sociais, mostrando que através do esporte você pode transformar a vida das pessoas. 7h40, encerramos por aqui o Giro Nacional. Tem um recado da APO, planos odontológicos empresariais, referência e benefício para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados na região, cobertura em todo o território nacional, caso você necessite, não é? Bom, a APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. É uma empresa referencial em assistência odontológica que tem para você esse grande benefício que você pode estender inclusive para sua família. Tem algumas formas de contratação da APO. Você, empresário, pode contratar, ou seus funcionários também pode comprar e aderir ao plano com o ticket médio baixo, dependendo do número de funcionários da empresa. Vale a pena você conferir tudo que a APO Planos Odontológicos Empresariais pode te oferecer. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. Vamos ao intervalo comercial no Bom Dia 98. Voltamos já com a agenda portuária. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Bom, de volta com o Bom Dia 98, 7h43, realização da CDL Santos Praia. É um prazer ter você conosco aqui na audiência. Vamos ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8h15 da manhã. Sempre uma satisfação estarmos por aqui. Tem mais uma empresa importante, nossa apoiadora, que eu tenho que destacar agora, que é a Design Gallery, lista de casamentos, chá de cozinha, novidade sempre na Design Gallery, uma loja incrível. Aliás, você pode encontrar presente pro Dia dos Pais na Design Gallery também. Vai lá que você vai achar. Procure a equipe do João Vilela, muito qualificada para te trazer a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. A Design Gallery, eleita 6 vezes consecutivas, Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. Design Gallery em 2 endereços, Rua Azevedo Sodré 3, próxima a Conselheiro Neves, e Avenida Marechal Deodoro 98, Design Gallery. Segunda-feira é hora de debater o maior porto da América Latina. 7h44. Agenda portuária. Agenda portuária no ar a partir de agora. Vamos falar do Portolog. Isso, como forma de melhorar o acesso portuário terrestre, a Secretaria Especial dos Portos desenvolveu o sistema Portolog, cadeia logística portuária inteligente. O objetivo é evitar a formação de filas de caminhões nas cidades e nos acessos rodoviários aos portos. Quem está muito integrado ao Portolog, até atuando profissionalmente, não é? Desenvolvendo soluções tecnológicas, é o Maxwell Rodrigues, que é vice-presidente da Ergos Group e está sempre na nossa bancada. E hoje, Maxwell, entendo que é importante nós debatermos essa questão do Portolog, de que forma ele pode contribuir para aumentar a eficiência das operações portuárias. Sem dúvida, Zé, um assunto que está em pauta, tem voltado aí ao noticiário, principalmente pelo sucesso da primeira fase, se assim nós podemos dizer, de implementação, em virtude da chegada dos caminhões ao Porto de Santos, principalmente dos commodities ali relacionados a soja, açúcar, dentre outros, que há 3 anos atrás ou 4 anos atrás era um problema significativo para toda a logística portuária e da cidade de Santos. E essa aplicação feita principalmente pela Secretaria de Portos vem ao encontro desta realidade a fim de solucionar todos os critérios logísticos dentro do porto e contribuir principalmente para que os caminhões tenham principalmente uma janela de acesso aos portos brasileiros, a fim de
melhorar a produtividade e a logística em relação também Porto Cidades, né? Agora, ô Maxwell, daqui a pouquinho vou também passar para o Alexandre ponderar sobre essa questão que impacta a vida da cidade, evidentemente, principalmente aqui em Santos, mas esse acesso de caminhões, como é que ele vai funcionar em termos de aprimoramento do agendamento? Hoje nós temos o agendamento, mas o Portolog, que tem primeiro porto a receber, né, esse sistema como o Porto de Vitória, administrado pela Codesa, né, ele vai influenciar positivamente. De que maneira a chegada do caminhoneiro, como é que vai ser esse processo? A primeira fase, como eu disse, que foi a implementação dos critérios de agendamento pelos próprios caminhoneiros, já deu um reflexo significativo à receptividade de todos esses caminhões no Porto de Santos. Mas ainda ficou uma lacuna grande, principalmente no que se refere às exceções, né? Você pode ter todo um credenciamento, você pode ter todo o gerenciamento dessas informações, mas necessariamente você precisa saber como gerir as exceções. Ou seja, aqueles caminhoneiros que estão fora de uma janela, aqueles caminhoneiros que necessariamente possuem erros documentais e assim sucessivamente. E essa aplicação, esse desenvolvimento feito pela CEP e que já foi licitado no Porto de Vitória e que eu quero crer que dentro dos próximos meses a Codesp e outros portos também, como Vila do Conde, venham a licitar, vai fazer com que a concentração de todas essas informações para admissão dentro de um novo gate de acesso nos portos possa ser muito mais eficiente. Haja vista hoje, Zé, para que a gente tenha uma ideia, o percentual de exceção nos portos em relação às informações e ao agendamento gira algo em torno aí de 40% a 45%. Então, ou seja, resolvemos metade da situação na qual nós poderíamos resolver com a implementação de um agendamento, e a partir de agora a tendência fruto da implementação desse processo do Portolog visa a contribuir muito mais atendendo essa segunda grande fatia aí de exceções que possam vir ser geridas pelo Portolog. Agora, Maxwell, me diz uma coisa, você conhece tudo sobre portos, né? E a tua experiência profissional também já te demandou a conhecer os modais, né? E o modelo de atuação de portos pelo mundo inteiro. Obviamente a inteligência é fundamental, é um processo que impera sobre qualquer atividade. Então me parece que o Portolog vem atender a essa demanda que é importantíssima, que é usar da inteligência, do fluxo de informações criteriosas para que você possa gerir melhor todo um processo. Agora me parece, e me corrija se eu estiver errado, Max, que o nosso porto aqui ainda carece de uma situação talvez um pouco mais primária, que é independente da questão de inteligência, de informação, é você ter estrutura física para operar esse processo. Nós temos uma situação até geográfica que é extremamente complexa, né? A disposição física do porto, tanto na sua margem esquerda quanto na sua margem direita, próxima a grandes concentrações urbanas, e fisicamente os acessos ainda são bastante complexos. Como integrar isso? Como integrar essa uso da tecnologia, né? Que você tem através do Portolog, mas que me parece que no nosso caso aqui do maior porto da América Latina, ainda as questões físicas, né? Estruturais ainda são capitais para que a gente possa ter sucesso em toda essa operação. Alexandre, eu acho que a pergunta é muito feliz e vai ao encontro de tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, né? A eficiência, ela é um processo natural de mudança, né? Para que a gente possa se tornar eficiente, nós precisamos mudar algumas coisas dentro da nossa rotina, né? Por exemplo, estudar mais, consequentemente adotar novos hábitos para que possamos ser eficientes. E esse processo hoje, principalmente falando de Porto de Santos, que é a sua pergunta, é um processo natural de transição. Nós podemos perceber isso porque inicialmente houve sim a concessão de áreas, né? Foi um processo árduo de transformação que consequentemente deu a possibilidade para que a iniciativa privada pudesse se apoderar de algumas áreas a fim de gerir a modalidade, né? Porto, o business porto dentro daquelas áreas. Uma segunda etapa consequentemente a isso era o fortalecimento
dos órgãos públicos, como CODESP, CODESA, entre outras organizações governamentais que gerem os portos no Brasil do modo geral. E a próxima etapa natural a esse processo de transformação e de eficiência é o investimento em infraestrutura. Haja vista que você já contemplou outras etapas do processo anteriormente. A própria Prefeitura de Santos, o prefeito Paulo Alexandre, já possui um projeto nesse sentido. Eu acompanhei isso há um tempo atrás, e que consequentemente possa vir a contribuir nesse sentido a fim de aprimorar a infraestrutura. E aí o que falta, o que é a cereja do bolo para complementar todas essas etapas aí, é dar consequentemente inteligência a todo esse processo, a fim de não manipular mais as informações manualmente, mas sim se valer dessas informações de forma digital para que você possa ter just in time, né, uma relação muito mais veloz para a tomada de decisão. Maxwell, para encerrar, até para as pessoas terem uma compreensão maior, evidentemente para nós é muito importante debater o segmento portuário, né, dada a sua relevância para a economia do país, não só da cidade, da região. Quais vão ser as soluções tecnológicas aplicadas principalmente, que vão conduzir esse processo de identificação? Nós temos aí inicialmente a integração vou falar em relação ao projeto de Vitória, que é um projeto que está em andamento, né, Zé? Não necessariamente agora falando do Porto de Santos, porque o Porto de Santos ainda precisa avançar um pouco nessa questão do portolog e cadeia logística, mas falando do Porto de Vitória necessariamente, a primeira etapa é a questão de integração de informações entre a companhia Docas de Vitória e consequentemente a todos os atores ali daquele porto, que são os terminais privados. Feito isso, a construção de um novo gate de admissão em relação às duas margens, e as principais tecnologias a serem utilizadas dentro desse processo é a tecnologia de RFID, é o que nós utilizamos no nosso carro, chamamos aí de sem parar, a fim de controlar o processo de admissão, OCR para leitura e reconhecimento de todos os containers e também os caminhões dentro do porto, todo um sistema de CFTV e um sistema significativo de segurança dentro do porto, envolvendo aí não só a pesagem, raio-x, entre outras tecnologias também, Zé. Ok, obrigado ao Maxwell Rodrigues, aqui também nosso consultor portuário, não é? Especialista na área. Obrigado mesmo, Maxwell. Eu achei importante a gente trazer esse trabalho, que tem até uma empresa santista envolvida no desenvolvimento desse processo do Portolog no Porto de Vitória. O Maxwell permanece conosco, o Alexandre Nunes também. Vamos a um breve intervalo comercial. Bom Dia 98 volta já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. E você também, se quiser prestigiar o nosso programa, ser nosso parceiro comercial, você pode entrar em contato com a CDL Santos Praia, 3289-9495, 3289-9495, para você ter acesso ao nosso departamento comercial do Bom Dia 98. Vamos valorizar os nossos parceiros que estão conosco. Aqui um grande abraço ao Fernando Rangel e a todo o time da Churrascaria Tertúlia, rodízio de carnes nobres, adega climatizada, buffet de saladas e frios, muita qualidade para você acima de tudo, competência no atendimento, excelência nos serviços prestados e realmente uma experiência gastronômica excelente. É o que você vai encontrar na Churrascaria Tertúlia, que é uma das referências, aliás, até por ocasião dos Jogos Olímpicos, né? Todas as delegações, autoridades que estão por aí, atletas, todos passaram pela Churrascaria Tertúlia ou vão passar muitas vezes. A Tertúlia é inesquecível, principalmente quem vem de fora do país volta sempre. A exemplo de quem mora na Baixada e fora do estado de São Paulo e no estado de São Paulo como todo também. Eu recomendo para você sempre a Churrascaria Tertúlia. Hoje rodízio no almoço e jantar a R$54,90. Bartolomeu de Guzmão 187, telefone 3261-1641, Churrascaria Tertúlia. E vamos em frente aqui com o Bom Dia 98 com os comentaristas Maxwell Rodrigues e também Alexandre Nunes, apresentação, a coragem do Zé Torquato, sonoplastia do Tiago Ferraz. E tem notícia agora, é com você, Tiago. Ainda fechado, imóvel alugado apresenta avarias em Santos. A Prefeitura de Santos já nem arrisca mais estabelecer uma data para o início das atividades no imóvel localizado na Avenida Afonso Pena 386.
locado e reformado pela administração com custo superior a 830 mil, valor total investido. O equipamento, que deve sediar as atividades do PS da Zona Leste durante reforma, ainda não abriu as portas. O último prazo informado pela prefeitura era o primeiro semestre deste ano. Em novo questionamento, a administração informou que não há data específica. Um pedaço de forro jogado na frente da porta da entrada simboliza o total abandono do equipamento, que está fechado e inativo desde o término da obra no início do mês de abril. A parte frontal do imóvel se transformou em um abrigo provisório para moradores de rua. Então, a situação de abandono, segundo relatos, realmente é um fato e que também precisa ver melhor essa questão, né? Mas na raiz de tudo, Maxwell e Alexandre, tal, que a gente questiona muito aqui. Por que essa obra não foi adiante? Falta de verba para custeio, né? De repente, e também o não acompanhamento da maneira devida do imóvel que está reformado há um bom tempo, o equipamento que é necessário e importante, o PS da Zona Leste, mas não abriu as portas e, além de tudo, ainda segundo relatos que nós temos aqui, apresenta uma aparência degradada de abandono. Zé, eu bati muito nessa tecla em vários meios de comunicação na semana passada e vou continuar batendo porque eu ainda não vi nenhum discurso político nesse sentido a fim de vincular investimento com custeio. Nós percebemos, e esse é mais um dos casos onde nós percebemos uma vontade da iniciativa pública em fazer investimentos e que consequentemente não possui uma responsabilidade vinculada a essa vontade do investimento ao custeio. O que eu quero dizer com isto? Nós só podemos fazer investimento em algo novo uma vez que nós tenhamos condições financeiras para manter aquele algo novo. O que ocorre hoje, principalmente em todo o país, é que o governo, do modo geral, seja ele municipal, estadual ou federal, faz inúmeros investimentos e não existe nenhum vínculo de responsabilidade com o custeio para que se mantenham aquilo. Então não adianta um prefeito ou um governador, um senador ou um deputado se preocupar com inúmeros investimentos, seja em saúde, educação, infraestrutura, sendo que não existe a menor preocupação com o custeio. Então isso é mais uma maneira, no meu entendimento, de demonstrar a irresponsabilidade com o dinheiro público. Porque você faz o investimento, o equipamento fica lá e ele não opera por falta de condições relacionadas ao custeio. Então, principalmente, a legislação, ela deve se mudar. Ou seja, seja qualquer pessoa pública que venha fazer o investimento, Zé, ela precisa estar vinculada à condição de se manter aquele equipamento ou necessariamente aquele investimento feito. Seria o básico, né? Você vai começar, uma hora você tem que estar com o planejamento financeiro bem resolvido, né? Bem equacionado, para que não haja problemas como esses aí da demanda do PS da Zona Leste. Veja quantas obras, Alexandre e Zé, da Copa do Mundo foram abandonadas, literalmente, né? E se nós fizermos uma conta básica, todas essas obras abandonadas e relacionadas também ao dinheiro do investimento inicialmente feito, eu quero crer que cobre boa parte do rombo orçamentário que nós temos hoje declarado pelo ministro da Fazenda, tá? Olha, eu acho que a situação é mais complexa ainda, Max e Zé. Quando você vê uma situação como essa que está levantada, né? Você faz a reforma no equipamento, você investe no equipamento, um equipamento que é alocado, então você tem um custo, você tem um desembolso mensal para o pagamento do aluguel, que seguramente não custa qualquer meia dúzia de R$1.000, né? Até pela localização do imóvel, numa avenida importante da cidade, isso demanda esse desembolso de um certo capital importante para o Tesouro Municipal. E o fato é, você reforma, você não usa, e todos nós sabemos que um local sem uso, ele quando for de fato, né, colocado à sua prova, você vai fazer um investimento maior ainda para recuperar, o que é um absurdo. Você gastar 2, 3 vezes o mesmo dinheiro para a mesma ação. Então é assim de se cobrar de parte de toda a classe política e dos nossos governantes
uma responsabilidade maior, e eu concordo plenamente contigo, Maxwell, quando a gente fala edificar as paredes é fácil, ainda que custe muito, mas você precisa dar vida, né? E o que dá vida a qualquer empreendimento, seja uma empresa, seja um organismo público, é operação. É operação. São as pessoas, são os equipamentos, aquilo que faz com que o dia a dia, né, ganhe, né, a sua real importância e a sua finalidade. E veja, nós estamos falando de um assunto extremamente delicado e contundente: saúde. Né? Com saúde não se brinca. E é fato que este equipamento que foi reformado antevém uma situação de ampliação do pronto-socorro da Zona Leste. Né? É uma medida para que você possa fazer o deslocamento da operação, do atendimento, do pronto atendimento, enquanto aquele local onde nós conhecemos ali ao lado da escola Maracanãzinho possa ser ampliado, possa ser revigorado. Mas o fato é que nós estamos deixando o dinheiro público escoar entre os dedos, escoar como a areia da praia entre as mãos, e quando você precisar colocar aquele equipamento de volta para funcionar, você vai gastar um outro montante muito maior para recuperar aquilo que já foi reformado, né? O que é um absurdo. Então precisamos sim estar atentos e vigilantes a como o recurso público é utilizado, e que nós tenhamos sim a capacidade não só de edificar paredes, mas de ter condições de fazer funcionar. E nós podemos perceber que esse período no qual nós vamos viver daqui para frente, Alexandre, vai ser um período de inauguração de inúmeros equipamentos, né? O que necessariamente ou politicamente não me convence. O que me convenceria era ouvir, principalmente no discurso dessas inaugurações, haja vista que nós vamos ter um processo eleitoral agora, né? Do processo corta-fita ali para inaugurar, que principalmente todas essas pessoas que viessem a inaugurar esses equipamentos assumissem compromisso dentro da operação, do custeio ao longo de 3 ou 5 anos. Isso me convenceria politicamente e demonstraria principalmente o respeito que essas pessoas públicas têm em relação à população e ao dinheiro da população no modo geral. 8 e 5. Vamos falar agora de atenção no domiciliar, o home care, algo cada vez mais difundido no mundo inteiro, não é? Que consiste no atendimento domiciliar ao paciente de diversas complexidades através da assistência ou internação. O que a gente quer dizer que o home care, ele consegue dar qualidade no atendimento às pessoas que necessitam, seja qual for o grau da sua doença. O home care está muito avançado no mundo inteiro. O que eu tenho para te dizer é que em Santos você tem um home care de extrema qualidade, com todos os padrões internacionais, fora o lado da humanização. A gente conversa sobre isso, né? Com os especialistas em home care, que uma doença grave adoece toda a família, não é? E o home care faz com que você evite o tempo de internação. Hoje não é muito recomendado pelos médicos o tempo de internação nos hospitais, né? E o home care pode te atender da melhor maneira possível, né? Eu espero que você de repente tenha acesso a todos esses benefícios, conhecendo o trabalho de uma empresa como a Home Life. A Home Life está há 10 anos no mercado, está sediada em Santos, não só em Santos, na capital São Paulo, esse principal centro do nosso país, e também em Ribeirão Preto. Conheça melhor os benefícios do atendimento domiciliar na Home Life, aqui em Santos, Ana Costa 77, telefone 3202-6440. Conheça mais também pelo site homelife.com.br. 8 e 7 no Bom Dia 98. Vamos agora de esporte. Giro Esportivo. Giro Esportivo, temos o nosso especialista convocado a partir de agora. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia, Zé. Você, ouvinte ligado na 98. Bora falar de Campeonato Brasileiro. Uma rodada muito boa pro líder Palmeiras, hein? Que conseguiu uma grande vitória ontem, 1-0 para cima do Internacional, jogando em Porto Alegre, coisa que o Palmeiras não conseguia há 19 anos. Com o resultado, o Verdão está a 3 pontos do vice-líder Corinthians, que ficou no empate 1-1 com o São Paulo, jogando em seu estádio ontem no Itaquerão. E melhor do que isso, hein? O terceiro colocado, o Grêmio, perdeu fora de casa 4-2 para o Sport Clube Recife. Quem também teve uma rodada a seu favor foi o Santos Futebol Clube, que jogando na Vila Belmiro no sábado, venceu a Ponte Preta pelo placar
de 3-1. Na zona do rebaixamento está o Cruzeiro, hein? Perdeu para o Fluminense ontem pelo placar de 2-0 e vê a sua situação ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, que tem o Palmeiras líder da competição. Falando um pouco mais do jogo do Santos, no último sábado, na Vila Belmiro, a vitória por 3-1 diante da Ponte Preta em Campinas. Alguns detalhes marcaram o jogo. Primeiro, a forte discussão, ou melhor, nem discussão, o biquinho de Ricardo Oliveira para Gabigol. No segundo tempo, o contra-ataque do Santos, a bola enfiada pro Gabigol, ele driblou o goleiro da Ponte Preta, não bateu pro gol e não serviu o Ricardo Oliveira. A partir daí, o camisa 9 da Vila Belmiro ficou muito bravo com o Gabigol, que acabou marcando o terceiro gol do Santos, se despedindo praticamente da torcida após o gol, foi até o símbolo do Santos, beijou o símbolo do Santos e perguntado após a partida se era o último jogo, Gabigol não negou. Aliás, na última semana já tinha dito que não renovou o contrato com o Santos Futebol Clube. E as informações é que ele pode realmente deixar o Santos. Gabigol, Zeca e Thiago Maia hoje vão se apresentar à Seleção Brasileira Olímpica. Agora, Zé, no final do jogo, Ricardo Oliveira disse: o Gabigol não é menino, sabe que errou e errou muito. O bicho pegou, viu, Zé? Então, Ricardo, Juventus da Itália é o destino do Gabigol. Juventus da Itália, só que você... Reparou que eu estou perguntando, né? Estou afirmando. Você está afirmando? Você é o repórter, né? Você que... eu acho que ele vai para a Juve porque eu andei pesquisando na imprensa italiana lá, no Gazzetta dello Sport. Não, hein? Pois é, né, cara? Mas o que você acha? Então, tem essa possibilidade grande, Zé, mas no sábado eu conversava com o dirigente do Santos, que me disse o seguinte: a gente esteve na Vila Belmiro sábado, representantes do Manchester United e também representantes do Barcelona, para olhar vários jogadores do Santos. Devem ter saído extremamente impressionados com o Thiago Maia, que joga muita bola, com o Gustavo Henrique, que fez uma grande partida, com o Lucas Lima, que joga muito. Gabigol fez o gol, mas não jogou aquele futebol que a gente sabe jogar. Pode ser a Juventus, mas não fique você surpreso se essa semana o Santos receber ou o Manchester United for direto para tentar levar o Gabigol, viu, Zé? Agora, Ricardo, eu queria destacar a grande vitória do Palmeiras, que quebrou um tabu muito longo, e o Palmeiras está contra-atacando com muita rapidez, muita eficiência, né? O Roger Guedes, o Gabriel Jesus em grande forma e o time todo rendendo muito bem, né? O Palmeiras, tô sentindo muita consistência no Palmeiras. Faz um grande campeonato, ganha fora de casa, você teve uma vitória espetacular ontem, a gente já falou, né? E você confirma aí, depois de 19 anos venceu no sul do país com o gol do Eric, e o Palmeiras poderia no primeiro tempo ter feito, né? O segundo, o terceiro gol. O Palmeiras é líder e não há o que dizer. O Palmeiras faz uma campanha espetacular. Além da vitória ontem, o mais legal no Beira-Rio foi o Cuca, que foi muito bom jogador, foi tentar dominar a bola de sapato, bumbum na grama, viu, Zé? E o clássico, você acha que o São Paulo surpreendeu depois de uma eliminação sofrida até, com erros de arbitragem, que abalou muito o time ficou muito nervoso. Ontem se comportou bem lá no Itaquerão, né? Muito bem, viu, Zé? Muito bem. O São Paulo terminou o jogo melhor do que o Corinthians, né? O Corinthians não conseguiu fazer aquilo que faz com seus adversários, jogando no Itaquerão, pressionando, não deixando com que o adversário jogue. O São Paulo conseguiu jogar, terminou a partida melhor do que o Corinthians, em cima do Corinthians. Só que o detalhe curioso é para quem vai ver hoje os melhores momentos daquilo que aconteceu no jogo, vai ver os 2 gols e 2 defesas espetaculares do deles, mas o Corinthians foi pior do que o São Paulo, né, Zé? É isso aí, Maxwell, como bom São Paulino. Bom dia, Maxwell, tudo bem? Bom dia, São Paulo aí agora reagindo e indo em sentido G4, tô certo? Quem? São Paulo, rumo a Tóquio, de novo. G4? Aonde é o G4? É o São Paulino que falou. Ricardinho, eu tenho que incentivar. Eu tenho que incentivar. O São Paulo pode sim, na verdade, sonhar com uma classificação à Libertadores da América. Título ficou muito difícil, né? O São Paulo está a 10 pontos do líder Palmeiras, mas para G4 dá para pensar. Resta saber como será a semana do São Paulo. São Paulo que perdeu 4 jogadores importantes, né? Ontem, após a partida, o técnico Paton Balsa falava sobre isso, né? A saída do Allan Kardec, a saída do Caleri, a saída do Paulo Henrique Ganso,
e também do Rogério, né? 4 jogadores que representavam 80% dos gols do São Paulo na temporada. Então o São Paulo vai precisar contratar para reforçar o seu elenco. O elenco que tem hoje é meio de tabela, viu, Zé? Então, e para encerrar, derrota do Brasil, não é? Na final da Liga Mundial para a Sérvia. No vôlei, foi. A Sérvia jogou muito bem, o Brasil não teve chance, né, Ricardo? O Brasil perdeu 2 vezes para a Sérvia, né, nesse campeonato. Perdeu na fase de classificação e perdeu ontem por 3-0. A sorte do Brasil é que a Sérvia não está classificada para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acontecem já daqui a 15 dias, hein? O pessoal tá falando aí em 18, 19 dias, mas na verdade o futebol começa no dia 3, né? A largada para o futebol feminino. E o destaque também, Zé, se você me permite, para a Copa Davis, né? A grande vitória da seleção brasileira de tênis para cima do Equador. Ontem uma vitória espetacular jogando em Minas Gerais, o Brasil classificado para a última fase, né, da América aí para a Copa Davis, para tentar voltar para a primeira divisão. Eu, Ricardo Martins, falei de esportes aqui na 98, para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza no centro de Santos, Praça da República 35. É só você ligar para Armazém 26, a gente entrega aí para você e não cobra absolutamente nada. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos de limpeza, e ainda tem o café e o açúcar. É só você ligar pra gente. 3221-3396. Grande abraço, até amanhã. Tchau. Obrigado, Ricardo Martins. Aproveita e agradecer também ao Marcos até segunda-feira que vem. Obrigado, Zé. É sempre um prazer estar aqui. Até a próxima semana. Forte abraço a todos os ouvintes e ao Alexandre também. Agradeço também a presença do Alexandre Nunes. Boa semana, Alexandre. Até semana que vem. Uma boa semana para todos nós, para o nosso ouvinte da 98, Zé, Maxwell e todos os nossos amigos aqui da bancada e do estúdio, e que tenhamos uma semana muito produtiva, né? Que venhamos com boas notícias sempre. Sem dúvida. Obrigado ao Thiago Ferraz. Obrigado, Thiago. Até amanhã, se Deus quiser. A produção é a Jana Novaes contribuindo com a gente também. Rick Santos, que aí tá de molho hoje, mas logo tá voltando aqui, tá atuando nos bastidores, hein? Atuou na pauta de hoje, também me mandou informações importantes ao longo do programa. Rick, pronta recuperação para você. Ele já tá bem agora, né? É questão de repousar um pouquinho e retornar. 8h15, amanhã tem mais Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, às 6:45 da manhã na 98 FM. Um grande abraço e até amanhã. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.